Às vezes, a vida nos devolve aquilo que mais esperamos, mas junto disso revela verdades que nunca imaginamos suportar. Imagine esperar anos para rever a pessoa que você mais ama, guardar em silêncio cada lembrança, cada promessa. E no momento em que finalmente volta para casa, descobre algo tão chocante que o chão desaparece sob seus pés. Hoje você vai conhecer uma história real que pode mudar a forma como você valoriza quem está ao seu lado. Fique comigo até o fim, porque esta não é apenas uma história de guerra, é uma história de amor, perda e um aprendizado profundo que pode transformar sua vida. Era um dia comum para muitos, mas para ele era o dia mais esperado da sua vida. O jovem soldado carregava nas costas não apenas sua mochila militar, mas também o peso de anos de batalhas, lembranças de noites frias e a esperança de um reencontro. Desde o momento em que deixou sua casa para servir, havia feito uma promessa silenciosa. Eu vou voltar, mãe. E quando voltar, tudo vai ser como antes. Ele recordava com nitidez o instante da partida. O cheiro do café simples que ela preparou naquela manhã, o tremor discreto nas mãos dela quando ajeitou o colarinho do uniforme e o abraço apertado que parecia querer segurá-lo para sempre. Ela sorriu, mas seus olhos diziam outra coisa, um medo profundo de que aquele adeus pudesse ser o último. No quartel, nos campos de treinamento e até nas trincheiras enlameadas, era essa imagem que o sustentava. Cada vez que sentia o cansaço arrancar as suas forças, fechava os olhos e via o rosto da mãe, a fé dela, e isso reacendia nele a vontade de lutar. Não apenas contra o inimigo, mas contra a solidão e o medo que insistiam em acompanhá-lo. Agora, com a carta de dispensa em mãos, ele acreditava que o sofrimento tinha ficado para trás. O coração acelerava a cada quilômetro de estrada, como se cada passo o aproximasse não apenas da sua casa, mas também da promessa de reencontro. Mas o que ele não sabia é que aquela caminhada guardava um silêncio mais pesado do que todas as batalhas que havia travado. Um silêncio que mudaria para sempre a forma como ele olharia para a vida. E antes de eu revelar cada detalhe dessa história emocionante, eu preciso te pedir algo importante. Se essa mensagem já tocou o seu coração até aqui, deixe agora o seu like e se inscreva no canal. Isso não é apenas um gesto simples, é a forma de mostrar que você valoriza histórias que abrem os olhos e transformam a forma como enxergamos a vida. Cada vez que você interage, mais pessoas podem ser alcançadas por narrativas como essa. Então faça parte dessa missão. Clique em gostei, inscreva-se e ative o sininho, porque o que vem a seguir vai mexer ainda mais com você. Naquela manhã, o sol mal havia nascido quando o silêncio da casa foi quebrado pelo som abafado das botas sendo calçadas. O jovem soldado estava pronto. O uniforme, recém-passado pela mãe na noite anterior, parecia pesar mais do que nunca. Não era apenas tecido e costura, mas o símbolo de um futuro incerto que se erguia diante dele. A mãe, de olhar cansado, tentava esconder a dor com gestos simples. Colocou diante dele um prato de pão amanhecido e café forte, como se aquele desjejum pudesse segurar o tempo. Cada movimento dela era lento, como se quisesse prolongar cada segundo antes da partida. Ela sabia que estava prestes a entregar seu filho ao desconhecido. Ele, por outro lado, forçava um sorriso. Tinha nos olhos a coragem típica da juventude, mas também o brilho da inocência de quem ainda acreditava que tudo terminaria bem. Quando se levantou, o silêncio entre os dois era ensurdecedor. A mãe respirou fundo, aproximou-se e ajeitou o colarinho do uniforme, como se quisesse proteger o filho com aquele pequeno gesto. Foi então que o abraço aconteceu, forte, longo, tão apertado que parecia querer fundir os dois em um só corpo. Era um abraço carregado de promessas não ditas. Volta logo, não demora, não me esquece.
Antes de sair, ele disse as palavras que soaram como um juramento. Eu volto, mãe, e quando voltar vamos rir disso tudo. Ela apenas acenou com a cabeça, mas uma lágrima traiçoeira escorreu pelo canto do olho, denunciando o medo que tentava esconder. O portão se fechou atrás dele. O barulho metálico ecoou como um presságio. Para ele, era o som de um novo começo. Para ela, era o som de um vazio que começava naquele instante. O tempo no exército não se media em dias comuns, mas em noites longas e madrugadas geladas. O jovem que partira com o coração cheio de esperança, logo entendeu que a vida militar não era feita de glórias heróicas, mas de sacrifícios silenciosos. O treinamento era implacável. Marchas intermináveis sob sol escaldante, exercícios que pareciam não ter fim e ordens gritadas que ecoavam como marteladas dentro da cabeça. As primeiras batalhas o marcaram profundamente. O som ensurdecedor dos disparos, a fumaça que cobria o campo e os gritos de companheiros caindo ao seu lado o perseguiam todas as noites. O chão, enlameado, se tornava palco de dor, e o cheiro de pólvora se misturava ao medo. Muitos soldados sonhavam com medalhas. Ele sonhava apenas em voltar inteiro para casa, e havia algo que o mantinha firme quando tudo parecia ruir: a lembrança da mãe. Em meio ao caos, ele fechava os olhos por instantes e via o sorriso cansado dela, o jeito como ajeitava seu uniforme antes da partida. Era como se essa memória fosse um escudo invisível contra o desespero. Nas noites frias de guarda, enquanto o vento cortava como lâmina, ele falava baixinho consigo mesmo: Eu vou voltar, mãe, ainda vamos nos ver. Essa frase era seu combustível, sua oração, sua âncora contra a solidão. Mas o exército também o transformava. O garoto que partira cheio de sonhos começava a carregar no olhar um peso diferente. Cada perda, cada amigo que não retornava, adicionava uma sombra em seu coração. Ele entendia que estava sobrevivendo, mas algo dentro dele estava sendo arrancado pouco a pouco. Ainda assim, resistiu, porque no fundo acreditava que a vida lhe devia aquele reencontro, que todo o sofrimento só faria sentido no dia em que pudesse abraçar sua mãe de novo. Depois de tantos anos marcados por frio, dor e disciplina rígida, a notícia chegou como um raio de sol, atravessando nuvens pesadas. A carta de dispensa. O momento que ele esperava desde o primeiro dia no quartel, finalmente havia chegado. Suas mãos tremiam ao segurar o papel amarelado, mas seus olhos brilhavam como os de uma criança. Enquanto lia, sentia que cada palavra pesava menos que uma pena. Era o sinal de que as batalhas haviam terminado, pelo menos para ele. O coração, acostumado a carregar o fardo da guerra, agora batia acelerado por um motivo diferente: a promessa de voltar para casa. Naquela noite, não conseguiu dormir. Sentado na beira da cama do alojamento, fechava os olhos e imaginava a cena do reencontro. Via sua mãe sorrindo, com lágrimas nos olhos, correndo até ele. Sentia o cheiro da comida simples feita por ela. Ouvia a risada suave, que tanto lhe fazia falta. Em sua mente, o abraço já acontecia, e era tão real que por um instante esqueceu-se de que ainda estava a quilômetros de distância. A notícia correu entre os companheiros, e alguns o abraçaram, desejando sorte. Mas no fundo, ele sabia que sorte não era o que precisava. O que desejava era apenas tempo. Tempo para chegar antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, arrumou suas poucas coisas com cuidado. Cada dobra na mochila parecia uma preparação para um ritual sagrado. Não era apenas uma viagem de volta. Era o cumprimento de uma promessa, o fechamento de um ciclo. E em seu coração, a certeza pulsava como nunca. Em breve, estaria em casa, nos braços de sua mãe. A viagem de volta não era apenas um trajeto físico. Cada estrada percorrida parecia conduzir o jovem a um mergulho profundo em suas próprias lembranças.
O trem balançava suavemente nos trilhos, mas dentro dele o coração batia acelerado, como se quisesse atravessar o tempo e o espaço para chegar mais rápido ao destino. Pelas janelas empoeiradas, via a paisagem passar. Campos verdes que lembravam sua infância, colinas que um dia escalara em brincadeiras despreocupadas e até pequenos riachos onde menino costumava se refrescar nos verões quentes. Cada curva da estrada trazia de volta uma memória escondida. Ele sorria sozinho ao se lembrar das histórias que a mãe contava à noite, quando o sono teimava em não vir. Lembrava-se do cheiro da sopa simples que ela preparava em dias frios, do calor das mãos dela, segurando as suas quando o medo se aproximava. Essas recordações eram o combustível que mantinha sua alma em chama durante a longa viagem. À medida que se aproximava da cidade natal, a ansiedade se tornava quase insuportável. Cada estação anunciada pelo condutor fazia seu corpo estremecer. Ele fechava os olhos e repetia baixinho: "Estou chegando, mãe. Espere só mais um pouco." Quando finalmente desceu na pequena estação, a emoção o dominou. O cheiro familiar da terra, o ar carregado de memórias e os rostos desconhecidos, mas cheios de semelhança com os de sua infância, o cercavam. Era como se o tempo tivesse parado ali, esperando apenas por ele. O coração batia como um tambor, e a única coisa que ecoava dentro dele era a certeza de que o reencontro estava prestes a acontecer. Mas o que o esperava naquela cidade não era o que imaginava. Quando o jovem soldado entrou na pequena cidade, esperava ser recebido pelo calor das memórias, talvez até por rostos sorridentes que reconhecessem o filho que partira anos atrás. Mas, em vez disso, encontrou silêncio. As ruas pareciam mais estreitas do que lembrava, as casas mais apagadas, e havia uma melancolia que pairava no ar como uma nuvem cinzenta. Ele caminhava confiante, a mochila balançando nos ombros, esperando a qualquer momento ouvir alguém chamando seu nome. Mas os poucos que cruzavam seu caminho desviavam os olhos. Havia um misto de surpresa e desconforto em seus semblantes. Alguns até murmuravam entre si, mas ninguém se aproximava. Cada passo que dava aumentava a estranheza. Onde estava a alegria esperada? Onde estavam os vizinhos que, em outros tempos, se reuniriam para festejar a volta de um jovem que sobrevivera à guerra? O silêncio, em vez de celebrar, parecia esconder algo. O jovem sorriu sem graça, acreditando que era apenas impressão. Talvez fosse a sua imaginação, talvez fosse apenas o peso dos anos de ausência. Mas dentro dele, algo começava a incomodar. Uma voz silenciosa que sussurrava: "Algo está errado." Ele apressou os passos, atravessando a praça central, onde antes vira tantas festas populares e risos de crianças. Agora, apenas bancos vazios e árvores balançando ao vento. O coração, que até então batia em expectativa, começou a pulsar em ritmo de incerteza. Quando finalmente avistou a rua de sua infância, respirou fundo. Ali estava a resposta de todas as suas angústias: a casa da mãe. Porém, ainda que estivesse diante de seus olhos, algo naquela cena fez seu estômago revirar. A porta fechada, as janelas cobertas de poeira. O lar que antes exalava vida, agora parecia engolido pelo abandono. Ali estava ela. A casa que durante toda a vida foi sinônimo de abrigo, de calor, de amor incondicional. Mas agora, diante dos olhos do jovem, parecia um lugar estranho, quase irreconhecível. As paredes, antes pintadas com cores vivas, estavam manchadas pelo tempo. As janelas, fechadas com tábuas quebradas e cobertas de poeira, mais pareciam olhos vendados que se recusavam a encarar a verdade. Ele se aproximou devagar, o coração acelerado, a respiração curta. Cada passo ecoava na calçada como um aviso. A mão trêmula repousou sobre o portão de ferro, que gemeu alto ao ser empurrado, como se protestasse contra a sua chegada. O jardim estava tomado por mato alto.
Flores murchas que outrora eram cultivadas com tanto carinho pela mãe. Era como se a própria casa tivesse perdido a vontade de viver. O jovem caminhou até a porta. Bateu uma vez. Silêncio. Bateu de novo, mais forte. Nada. O desespero começou a surgir como uma sombra. Ele encostou a testa na madeira fria, tentando ouvir qualquer som vindo de dentro, passos, vozes, o tilintar de louça. Mas havia apenas o eco vazio do nada. Com mãos trêmulas, tentou girar a maçaneta, trancada. O frio percorreu sua espinha. Não fazia sentido. Sua mãe sempre esperava por ele, sempre deixava a porta entreaberta como símbolo de acolhimento. Aquele silêncio era antinatural, cruel, sufocante. Olhou ao redor, procurando alguém conhecido. As cortinas das casas vizinhas se moviam discretamente. Ele sentia os olhares, mas ninguém ousava se aproximar. Era como se todos soubessem de algo que ele não sabia. O peso do mistério o esmagava. E então, num instante de desespero, sussurrou com voz embargada: "Mãe, eu voltei." Mas a única resposta foi o silêncio impenetrável daquela porta fechada. Enquanto permanecia parado diante da porta trancada, o silêncio parecia gritar mais alto do que qualquer explosão de guerra que já havia enfrentado. Coração apertava em um misto de angústia e medo, quando de repente um som suave quebrou a solidão. Passos lentos se aproximando. Era um vizinho idoso, alguém que ele lembrava vagamente da infância. Os cabelos estavam brancos como a neve, o rosto marcado por rugas profundas e os olhos carregavam uma tristeza silenciosa. O homem parou a alguns passos de distância, respirou fundo e, como se buscasse forças para dizer o indizível, deixou escapar um sussurro: "Filho, você não sabe?" O soldado o encarou sem entender. Sua voz, ainda firme pela expectativa, respondeu: "Não sei o quê? Onde está minha mãe? Por que a casa está assim?" O vizinho desviou o olhar e uma lágrima brilhou no canto de seus olhos. Foi como se o tempo congelasse. Ele tentou falar, mas as palavras travaram. Então, com esforço, balbuciou: "Ela já não está mais aqui." O mundo pareceu desabar. O soldado deu um passo atrás, como se tivesse levado um golpe invisível. "Como assim não está? Onde ela está?" Sua voz tremia entre raiva e desespero. O vizinho colocou a mão em seu ombro e, com voz embargada, explicou: "Ela partiu há alguns meses. Ficou esperando por você até o último dia. Falava de você com orgulho, dizia a todos que um dia o filho voltaria. Mas o corpo dela não aguentou a espera." As palavras caíam como pedras pesadas sobre seu peito. Ele não queria acreditar, não podia aceitar. Tantos anos sobrevivendo à guerra, tantas noites sonhando com o reencontro, e agora, quando finalmente retornava, descobria que o abraço que tanto desejava nunca mais aconteceria. Ali, diante da porta que simbolizava sua infância, o jovem compreendeu uma verdade cruel. Havia perdido a batalha mais importante da sua vida: o tempo. O silêncio que se seguiu à revelação era ensurdecedor. O jovem sentiu as pernas fraquejarem como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O peso da guerra nunca havia conseguido derrubá-lo, mas aquelas poucas palavras: "ela partiu", atravessaram sua alma como uma lâmina invisível. Ele caiu de joelhos diante da porta fechada, apoiando as mãos no chão áspero, enquanto lágrimas quentes deslizavam pelo rosto sujo de estrada e pó. Não era o choro de um soldado vencido em batalha, mas de um filho que perdera a maior de todas as batalhas, a de chegar a tempo para dizer: "Eu voltei." Os vizinhos, que observavam em silêncio por trás das cortinas, não resistiram e alguns se aproximaram. Mas nenhum abraço, nenhum olhar de compaixão podia preencher o vazio que se abrira em seu peito. Ele tremia, repetindo como um mantra: eu prometi que voltaria."
O uniforme, antes símbolo de honra, agora lhe parecia um fardo cruel. Tudo o que vivera, cada noite fria, cada ferida, cada sacrifício, parecia ter sido em vão diante daquela porta que nunca mais se abriria. A guerra não o havia matado, mas havia-lhe roubado o mais precioso dos tesouros: o tempo com sua mãe. O jovem encostou a cabeça na madeira da porta, como se ainda pudesse sentir o cheiro do lar. Ouvir a voz doce chamando por ele. Mas o silêncio era absoluto. A única resposta era a lembrança que ecoava em sua mente. A última vez que a viu, com lágrimas contidas, dizendo apenas com o olhar: "Volta logo." Naquele momento, compreendeu que algumas dores não deixam marcas visíveis, mas cicatrizes eternas na alma. E a dele acabara de se abrir. Naquele instante de dor insuportável, algo começou a se revelar no coração do jovem. Ele entendeu que a guerra havia lhe tirado mais do que noites de sono, mais do que amigos perdidos no campo de batalha. Ela havia arrancado dele a chance de viver o reencontro que sustentou sua alma durante todos aqueles anos. Mas no fundo, havia algo ainda mais profundo, uma lição que não poderia ser ignorada. A vida é breve. O tempo não nos pertence. Promessas podem ser feitas, mas nem sempre há tempo para cumpri-las. O jovem descobriu da forma mais cruel que cada momento é único, que cada abraço pode ser o último e que o silêncio de uma porta fechada pode doer mais do que o barulho da guerra. Essa história não é apenas sobre um soldado, é sobre todos nós. Quantas vezes deixamos para depois aquele telefonema, aquela visita, aquele "eu te amo", que poderia mudar um dia comum em uma lembrança eterna? Quantas vezes acreditamos que sempre haverá tempo, quando na verdade o tempo é um inimigo invisível que não espera? O jovem permaneceu ajoelhado diante da porta, mas dentro dele nascia uma convicção. Ainda que não pudesse mais abraçar sua mãe, honraria sua memória vivendo de forma diferente, amando mais, cuidando mais, valorizando cada pessoa que ainda tinha ao seu lado. E é essa mesma convocação que chega até você agora. Não espere a guerra, a distância ou o silêncio para perceber o valor de quem está ao seu redor. Valorize hoje, ame hoje, abrace hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Então, eu te pergunto, existe alguém que você precisa procurar, ligar, perdoar ou simplesmente dizer que ama? Não espere. A vida é curta demais para portas fechadas e reencontros que nunca acontecem. E assim, diante daquela porta fechada, ele descobriu uma verdade que nenhuma guerra havia lhe ensinado. O tempo é o bem mais precioso que temos, e ele não espera por ninguém. Medalhas, vitórias, glórias, nada disso seria capaz de devolver o abraço que tanto sonhou. O que ficou foi a lembrança, a dor e a lição. Essa história não é apenas sobre um filho que voltou tarde demais. É sobre mim, é sobre você, é sobre todos nós que tantas vezes deixamos para amanhã palavras e gestos que poderiam mudar a vida de alguém hoje. Por isso eu te pergunto, existe alguém que você precisa valorizar agora? Existe uma ligação que está adiando, um abraço que deixou para depois, um perdão que ainda não ofereceu? Não espere. Ame enquanto há tempo, abrace enquanto pode, valorize hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. E se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Assim, você ajuda não só a espalhar essa reflexão, mas também a transformar vidas que precisam ouvir exatamente essa palavra hoje. O tempo não volta, mas a sua decisão de amar pode mudar tudo. Se essa história já começou a falar com você, é porque ela carrega algo que pode transformar a forma como você valoriza quem está ao seu lado. Eu preparei esse conteúdo com todo cuidado, justamente para entregar algo real, algo que toca fundo na alma. E agora,
Eu só te peço uma coisa em troca. Retribua esse gesto deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Assim você não apenas me ajuda a continuar trazendo histórias poderosas, mas também se conecta a uma comunidade que acredita na transformação através de mensagens como essa. Juntos, vamos resgatar valores que o mundo insiste em esquecer.